Vamos orar. Grande Deus, nós estamos aqui com os nossos corações prontos, ó Pai, para ouvir do Teu Evangelho, para ouvir da Tua Palavra. Amém. E eu peço que em nome de Jesus o Senhor ilumine a mente do pastor Fernando, ó Deus, Amém. E ilumine os nossos corações para que possamos ouvir e não apenas ouvir, mas que essa mensagem frutifique em nosso coração para que possamos colocar em prática a fim de uma vida mais próxima com o Senhor, Amém. de uma vida mais íntima com o Senhor. Amém. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, pedimos isso humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que bom estar na casa do Senhor com cada um de vocês. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37, faremos a leitura de um versículo muito conhecido do Salmo 37, que é o versículo de número 5. Salmo de número 37, versículo de número 5. O tema da minha mensagem nessa manhã é a ação do eu, a reação de Deus. E o Salmo 37,5 nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, vamos todos juntos dizer o final? E ele o fará. Nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez por estarmos na tua casa. E mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos, por gentileza. Um dos grandes slogans que fez um certo sucesso até pouco tempo atrás, dizia assim: trabalhe enquanto os outros dormem. E tinha toda uma sequência de várias outras frases que eram ditas como motivacionais. E esse slogan ele foi muito usado nesses discursos do tipo: só você pode lutar por você mesmo. O seu sucesso depende de você, ou do seu trabalho. O seu sucesso depende da sua dedicação e coisas desse tipo. E é a mentalidade mundana que nós somos várias vezes tentados a crer de que nós somos suficientes ou autossuficientes. É aquela mentalidade de que nós nos bastamos. É uma falsa sensação de controle que o mundo quer gerar em nossas vidas, dizendo que sim, nós podemos controlar todas as coisas que estão ao nosso redor, inclusive as situações que nos acontecem, o nosso futuro e tudo mais. Por quê? Porque se nós trabalharmos enquanto os outros dormem, tudo estará sob controle. É o que o mundo quer ensinar. Mas a verdade que a palavra de Deus diz é completamente diferente. Porque a palavra de Deus diz que nós dependemos do Senhor. Para que as nossas vidas caminhem de forma abençoada ou que elas caminhem dentro do controle, somente nas mãos do Senhor. Somos seres, irmãos, completamente dependentes. Somos seres completamente necessitados da intervenção divina em nossas vidas. Por nós mesmos, a nossa vida só vai para trás. Para ela ir para frente, nós necessitamos do Senhor. E para que a reação de Deus seja presente em nossas vidas, nós precisamos tomar algumas ações. Precisamos ter algumas ações. E quais são elas? E o principal: quais serão as reações de Deus em nossa vida depois de termos essas ações? E como os irmãos conhecem o verso, com certeza os irmãos já devem ter imaginado, mas eu quero falar sim sobre cada uma dessas três características que esse versículo apresenta para nós. A primeira ação que devemos ter, a ação de entregar. E talvez aqui essa seja a parte mais difícil para algumas pessoas presentes nessa igreja, nesse auditório à frente de mim. A ação de entregar. E eu sei que parece muito irrelevante, mas eu fui sim consultar o dicionário para buscar a definição de entregar, e uma coisa me deixou muito feliz quando li.
Porque quando nós falamos em entregar, eu creio que as formas com as quais nós mais pensamos, as formas mais usuais, as quais nós pensamos em entregar ou em entrega, seja entregar algo porque isso não é meu. É no sentido de eu achei algo, ou então eu recebi algo, ou até mesmo eu comprei algo para alguém. Isso não é meu, isso não me pertence, isso já está destinado a uma outra pessoa. Sendo assim, por não ser meu, por eu ter comprado isso para alguém, é fácil entregar. Não é meu. Ou pelo menos deveria ser. Se a gente sabe de quem é e a gente encontrou, o que a gente faz? A gente devolve. É o que a gente deve fazer. A gente entrega para que esteja novamente em poder da pessoa. Mas a segunda forma em que nós pensamos em entregar é quando nós sabemos que isso que nós estamos entregando será devolvido para nós depois. Ou seja, isso é meu, isso pertence a mim, isso é do meu poder, por enquanto vai ficar com alguém, mas mais para frente eu vou reaver isso novamente. Eu não vou me desfazer disso. Então aqui também é fácil entregar. Afinal, logo, logo voltará para as minhas mãos novamente. Mas, irmãos, a concepção de entrega desse versículo é a que eu li no dicionário e me deixou muito feliz. Porque a definição de entrega do versículo aqui, que corrobora com o dicionário, é pôr em poder de outra pessoa. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos pegar aquilo que é nosso, que está em nosso poder, mas que nós devemos abrir mão disso, colocar em poder de outra pessoa e deixar lá, sabendo que essa pessoa vai cuidar, é essa pessoa quem vai ter as estratégias de administração com relação a isso que é nosso e que foi dado ao seu poder. Nós não vamos interferir e nós não vamos reaver isso novamente. Aí é mais difícil. Porque é algo meu. É algo seu. Mas a gente vai colocar isso na mão de alguém que não sou eu, que não é você. Essa pessoa é quem vai cuidar, é quem vai administrar. E nós não vamos interferir nisso. Isso é mais difícil. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus, ela nos convida a fazer. É abrir mão daquilo que nós temos poder por livre e espontânea vontade. E por livre e espontânea vontade deixar que outra pessoa cuide daquilo. E em nossa vida, há situações e problemas dos quais nós precisamos abrir mão. E precisamos colocar isso em poder de outra pessoa. Principalmente duas situações. Aquelas em que nós já fizemos de tudo, mas nada saiu do lugar, nada aconteceu, nada mudou, e a gente insiste em tentar achar solução para aquilo. O que nós precisamos fazer? Entregar. Colocar nas mãos ou aos cuidados de outra pessoa. Ou então, situações em que nós percebemos que nós não podemos fazer nada. Nós precisamos colocar isso em poder de alguém. Às vezes nós precisamos lutar contra aquele primeiro hábito, ou aquele primeiro impulso de nós percebemos que não há nada a se fazer, mas você pensa, não, eu vou tentar. E aí, o que acontece? Piora a situação. Aí ele fala, meu Deus, e agora? Não, eu ainda não vou entregar, eu vou tentar de novo. E o que acontece? Piora um pouco mais. E aí parece a pessoa que está dentro do buraco, com a pá na mão, e a pessoa quer sair do buraco, mas ela não para de cavar. Ela vai só
afundando mais. Ao invés de entregar a situação. Irmãos, nós sempre passaremos por situações assim em nossas vidas. Sempre. Por quê? Porque nós somos limitados, irmãos. Nós somos limitados. O nosso conhecimento é limitado. A nossa sabedoria é limitada. As nossas capacidades são limitadas. Essas coisas sempre vão acontecer. Estaremos diante de situações em que nós não podemos fazer nada. E o que nós precisamos fazer? Entregar. Nós precisamos abrir mão. E Deus muitas vezes permite, eu volto a frisar, Deus permite essas situações exatamente para que nós entendamos essa nossa limitação, essa nossa pequenez, e nós aprendamos a viver a vida de forma que nós entreguemos aquilo com o qual nós não podemos lidar. Porque, meus irmãos, nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Os irmãos já ouviram isso nesse mesmo púlpito, não foi de mim. Pastor Ebenezer. Ele já falou isso muitas vezes. Não somos seres materiais vivendo experiências espirituais, é o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Como assim, pastor? Deus nos criou primeiramente para ter relacionamento com Ele. Esse é o propósito. O ser humano ter relacionamento com Deus. E todas as outras coisas são bônus, são brindes que Deus nos dá. E que geralmente intensificam e nos aproximam mais dEle, espiritualmente falando. Deus nos criou para que a nossa relação com Ele seja espiritual e intensa. Intensa. E por causa do pecado que tira o nosso foco, muitas vezes Deus permite essas situações para que nós então nos lembremos disso e nós nos aproximemos dEle. E aí nós percebemos a sua grandeza, sua sabedoria, sua onipotência, sua onisciência, e nossa percepção, então, finalmente entende de que coisas precisam ser entregues, depositadas nas mãos de Deus. Por isso a maioria das coisas tem a permissão do Senhor. E talvez você esteja nessa manhã exatamente com uma situação como essa. Talvez você não saiba mais o que fazer. Talvez você já tenha tentado de tudo e nada tenha dado certo. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: entrega isso, mas entrega ao Senhor. Ponha nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar. Põe em poder dEle. Fala: Senhor, só o Senhor para resolver isso aqui. Mas faça essa entrega de fato, de forma que você coloque isso nas mãos de Deus e você se livre daquele ímpeto de querer dar o pitaco, de querer dizer para como Deus tem que fazer. Porque quando a gente entrega nas mãos de Deus e fala: Senhor, ó, se o Senhor fizer desse jeito aqui, vai ser, me perdoe a expressão jovem, vai ser top. Se o Senhor fizer assim, vai estar ótimo. Isso não é entregar nas mãos de Deus. O entregar é falar: Senhor, está nas mãos do Senhor, faça como o Senhor quiser. Irmãos, sabe qual é o nosso maior exemplo no que diz respeito à entrega? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali no jardim do Getsemane, a palavra de Deus, ela diz que em oração ao seu Pai, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque estava pesado, estava duro. Para Jesus suar sangue, meus irmãos. É porque ele estava, como diz a palavra, em intensa agonia. Mas vejam a entrega do Senhor. Ele diz: mas seja feita a tua
vontade. Esse negócio, meu Deus, está nas mãos do Senhor. Faça como o Senhor quiser. Isso é entrega. E eu sei que é difícil. Eu tenho as minhas lutas também. Sabe aquela coisa, entrega, fala, não, Senhor, peraí, só um pouquinho. Aí pega de volta. Fala, pronto, Senhor, agora sim. Fala, esqueci uma coisa, daqui de volta. A gente passa por essa luta. Mas Deus tem me ensinado, meus irmãos, que não. A coisa é entregar e deixar nas mãos de Deus. E às vezes a gente vai ver Deus fazendo umas coisas mirabolantes. Você fala, onde é que isso daí vai dar? O que é que vai acontecer? Eu estava pensando uma coisa completamente diferente. Mas se é Deus que está fazendo, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Deus sabe o que faz. E a segunda ação do ser humano? Já que entregamos, só nos resta confiar. E confiar aqui não pode ter nenhum outro significado que não seja a fé. Não sei se você sabia, a palavra fé, usada na Bíblia, ela vem do grego pistis. E ela traz vários significados. Às vezes para nós fica um pouco difícil de entender. Mas pistis pode significar, dentre algumas coisas, o ato de crer, o ato de acreditar em Deus. É quando o ser humano ele é confrontado pelo Evangelho e agora convencido pelo Espírito Santo da existência do pecado, da justiça e do juízo, passa a crer que só em Jesus Cristo há salvação, que só em Jesus Cristo há libertação do pecado. E essa pessoa, então, a partir do momento em que ela crê em Jesus como seu Salvador, ela entrega, ou seja, ela põe em poder de Cristo a sua vida. E aí ela passa a viver a vida confiando de que Deus é quem dará o rumo dessa vida. Isso é o que nós chamamos de fé salvífica, por exemplo. É a fé do ato da conversão. Mas a palavra fé, ela também pode ser um conjunto de regras ou crenças. Ou seja, doutrinas nas quais nós cremos. Tem um versículo muito famoso na palavra de Deus que fala sobre isso. É 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, perdão. O apóstolo Paulo ele diz o quê? Acabei o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Aí eu li esse versículo quando eu era criança, eu pensava, oxe, guardei a fé? Pegou a fé e guardou e ninguém mais vê? Trancou numa caixinha? Mas e aí, para viver, como é que faz? Eu preciso da fé, então eu tenho que abrir essa caixa, pegar a fé, usar, terminei de usar, eu guardo ela de novo? Como é que eu faço com isso aqui? E aí a gente vai crescendo e graças a Deus a palavra de Deus vai nos ensinando. E essa fé nada mais é do que a doutrina. Paulo está dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira, eu observei, eu segui a fé, ou seja, eu segui a doutrina. E é uma bênção, porque doutrina seguida e vivida na vida do crente é sinônimo de fé, é sinônimo de confiança, irmãos. É sinônimo de confiança, é sinônimo de que nós cremos em Deus. E isso nos abençoa, isso nos fortalece, isso faz com que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas nós permanecemos firmes e fiéis naquilo que aprendemos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas ainda há outras coisas, porque fé, ou pistes, também pode ser o compromisso, no sentido de obediência. Porque eu tenho um compromisso com Deus, eu vou agradá-lo, e a forma de melhor agradá-lo é obedecendo a Deus. Isso, a palavra de Deus diz que também é fé. É quando nós obedecemos aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. Apesar do que dizem outras pessoas, apesar do que possa parecer, nós obedecemos à palavra de Deus. Quer um outro versículo muito famoso e que às vezes gera uma certa dúvida? É Lucas 18:8. Depois da parábola que o Senhor Jesus Cristo conta da viúva persistente ali e do juiz iníquo, o juiz injusto, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 8, ele vai dizer assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
Outro versículo que eu lia e falava, não estou entendendo. É claro que vai ter fé na terra. As pessoas creem em várias coisas diferentes. Então, as pessoas têm fé. Elas podem direcionar a sua fé para algo errado, é bem verdade. Mas fé elas têm. Ninguém vive sem fé, irmãos. Ninguém vive sem fé. Até o preguiçoso, ele vive na fé de que ser preguiçoso é bom. Por isso ele não muda. Isso é fé. Porque isso só traz coisa ruim na vida do preguiçoso, mas ele não muda. É porque ele tem fé que aquilo ali é o melhor. Isso é fé. Pastor, isso é um absurdo, eu sei, mas é fé. É isso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele diz, porventura achará o Filho do Homem fé na terra, ele está dizendo, quando voltar, o Filho do Homem encontrará fidelidade na terra. Quando voltar o Filho do Homem, ele encontrará crentes que são obedientes à palavra. Ele encontrará crentes que têm compromisso em viver a vida como Deus deseja. Isso também é fé. Fidelidade, irmãos, é prova de fé. Mas o que importa para nós, nesse versículo aqui, não que essas outras coisas não sejam importantes, mas o que nos importa mais é que nesse versículo do Salmo 37, pistes ou fé é a confiabilidade que nós temos em Deus. Em outras palavras, é a certeza inequívoca de que Deus pode lidar com aquilo que nós entregamos em suas mãos. É essa a fé, é essa a confiança que a palavra de Deus pede. Você entregou nas mãos de Deus? Então agora, em nome de Jesus, tenha certeza que isso que está nas mãos de Deus não será resolvido. Já tem solução. Deus vai mostrar ainda, Deus vai trazer, o tempo do Senhor é perfeito, mas não desconfie de que Deus já tem a solução para esse problema. Eu não lembro quem foi que uma vez pregando aqui, falou de um irmão da igreja, que quando ele orava, ele apresentava o pedido e já orava agradecendo a Deus pela solução. Irmãos, isso é fé, isso é a confiança. Fala, meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas está nas tuas mãos, está resolvido. Tem um ditado popular, irmãos, que a gente costumava usar, principalmente jovens aí, usavam bastante. É aquela coisa do, vem comigo que é sucesso. Se você fala isso para um ser humano, misericórdia. Toma cuidado. Há um outro ditado muito sábio que diz assim, se o homem falou, está falido. Mas, irmãos, se Deus falou, está falado. Então a gente pode muito bem pensar o seguinte, vou com Deus, que é sucesso. Se eu vou com Deus, se eu pus nas mãos de Deus, é sucesso. Deus não falha, irmãos. Deus nunca falhou. Não existe nada que tenha ficado sobre as mãos de Deus, sob o poder de Deus e tenha dado errado. Deus só faz coisas boas, coisas certas. Mais um ditado popular. Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus conserta a linha e escreve tudo certo na linha certa. Porque com Deus, irmãos, não tem esse negócio de torto ou errado. Com Deus é tudo certo. Com Deus é tudo certo. Então a palavra de Deus nos estimula hoje a entregar. Mas colocou nas mãos de Deus, confia. Deixa Deus trabalhar. E nós vamos nos surpreender. As duas ações, entregar e confiar. Qual é a reação de Deus? A reação de Deus é, Ele fará. É o que diz a palavra. Preciso terminar exemplos muito rápidos de que Deus de fato faz. Ele age em nossas vidas. A viúva de Sarepta. Ela havia apenas um punhado de farinha e azeite e ela já tinha na sua cabeça, eu vou fazer aqui um pão para mim, um pão para o meu filho e depois nós vamos esperar a morte. Esse era o pensamento que ela tinha.
Isso já estava convicto em seu coração. Eu vou ter a minha última refeição, meu filho vai ter a última refeição, e depois disso nós vamos morrer. De repente aparece um profeta, um homem de Deus, enviado por Deus. E ele chega para aquela mulher e fala: eu estou com fome, faz um pão para mim. Ela diz: meu senhor, olha, eu gostaria muito, mas eu só tenho um punhado de farinha para fazer um pão para mim e um pão para o meu filho, depois disso a gente vai morrer. Mas aí o homem de Deus, Elias, ele diz: faz o pão primeiro para mim e deixa o resto com Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que enquanto havia farinha na botija e azeite, aliás, farinha na panela e azeite na botija, não acabou. E era pão saindo para todo lado, e todo mundo comendo, e todo mundo se fartando, e não acabava nunca. E Deus fez, porque Ele prometeu. Veja que a mulher, ela entregou o pão nas mãos de Elias e confiou. E Deus fez. Deus, ele fez do muito onde tinha pouco. Deus, ele pode fazer, meus irmãos, do muito onde não tem nada, se nós confiarmos, se nós entregarmos ao Senhor. Tem a outra viúva também: eu só tenho azeite, pede vasilhas, muitas delas. E enquanto havia vasilha, havia azeite. Só acabou o azeite quando acabaram as vasilhas. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, por fidelidade a Deus, entregaram as suas vidas. Entregaram as suas vidas ao Senhor. Mas nem a fornalha de fogo ardente, nem a cova dos leões foi suficiente para impedir o agir de Deus. Se entregaram, e Deus de fato o fez. Eu sei que é uma mensagem simples. Eu sei que muitos dos que estão aqui já ouviram isso muitas vezes. Mas, meus irmãos, é a mais pura verdade. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Vamos confiar nele, sabendo que o mais Ele fará. E que Deus assim nos abençoe. Pastor Carlos.